Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Direitos e Espiritualidade. Um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Então sejam todos bem-vindos, eu gostaria de dar também boas-vindas às nossas colegas de bancada. Bom dia, Lu. Bom dia, Dani. Bom dia, Rê. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sim. Então, vamos fazer as honras. Hoje temos uma convidada muito especial que está num ambiente lindo aqui que a gente está vendo. Vocês também devem estar vendo aí que o céu lá está muito, muito azul. Temos um mar azul atrás. Qualquer hora vocês vão olhar também, vão verificar. Mas eu vou pedir para refazer as honras e chamar a nossa convidada, apresentar a nossa convidada mais do que especial hoje. Obrigada, Dani. Lembrando que a gente está comemorando nesse mês de agosto, o mês dos advogados e das advogadas, né? Dos operadores do direito. Então, por essa razão, nós convidamos, né, a querida Juliana, que é uma excelente advogada e também uma pessoa muito espiritualizada, para participar hoje do nosso programa, homenageando aí os advogados. Então, eu vou apresentar a Juliana Lima Gonçalves Pinto Alves, advogada, especialista em direito civil, processual civil e do trabalho, atuante em direito trabalhista, empresarial, imobiliário e consumidor, pós-graduada em direito sistêmico e MASC, consteladora, facilitadora de barra de axis, reikiana e taróloga. Uau! Seja bem-vinda, querida Ju! Bom dia, meninas, tudo bem? Que Tudo. honra estar aqui com vocês. Fica à vontade, Ju. Acho que eu te cortei. Bom dia. Eu tô dando um delayzinho agora. Eu tô ouvindo vocês. Certo, Juju. Seja bem-vinda, então, conosco. Ju, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a nossa primeira pergunta sempre, o nosso carro-chefe aí de abertura, que é: o que é espiritualidade para você? Olha, Rê, agora você me pegou. Acho que a espiritualidade até com religiosidade, né? Eu me pego um pouco pensando nisso, até atualmente até curiosa a pergunta, porque eu acho que o estado de espírito, ele é a junção, né, dessa camada da gente, do intra-individual, da gente se conectar com algo além, né, algo superior a nós, que a gente não precisa dar um nome. Eu acho que vai tão além do que a gente pode expressar por palavra até. Eu acho que é o nosso dia a dia, é o nosso estado de presença, é a nossa conexão conosco, com o outro, com o cosmos, com a universalidade, com o todo. E a gente confunde um pouco com isso, com a religiosidade, né? Mas é um tema muito interessante, porque eu acho que muita gente não sequer entende o que é a espiritualidade. A energia toda de vida, essa energia de amor, de presença, de estado, de conexão. Não sei se eu tô certa. Na verdade, eu acho que, né, Ju, não existe resposta certa, né? Existe o que é para cada um, né? A gente tem recebido aqui muitas pessoas de vários ramos, até profissionais, de ramos de atuação, mas este mês especificamente a gente pensou em trazer os advogados, né, como a Renata falou, porque comemoramos, né, o Dia do Advogado em agosto agora, acho que é dia 9. Dia 11. Nossa, dia 11. Então, dia 11. Então, este mês, nosso podcast ele será dedicado especificamente, vamos falar sobre o tema da espiritualidade mais vinculada mesmo à advocacia. Então, assim, como você falou, né? Não sei se tá certo.
está super certo, para você é assim, né? E acho que para cada um dos advogados e para cada uma das pessoas mesmo, até que já participaram aqui com a gente sabe que isso é muito pessoal, né? Mas que muitas pessoas sim trazem, assim como você trouxe, a base, a religião, né? A religião normalmente é o que vem de dentro de casa. Não é para todo mundo, obviamente, né? Como eu disse, isso é muito pessoal. Mas eu gostaria de aproveitar e perguntar para você, né? Até como foi, né? Eu sei, a Renata comentou com a gente que vocês criaram, ou você criou, né? O grupo de sistêmico trabalhista, né? E eu gostaria de saber como que surgiu esse grupo e como que ele trabalha e o que adveio deste grupo. Conta pra gente um pouquinho, Juliana. Bom, esse grupo ele surgiu num momento muito delicado que a humanidade passou, que foi a pandemia. Nós éramos um grupo de profissionais do direito, que começando a aprender um pouquinho sobre o direito sistêmico em São Paulo, e de repente veio a pandemia e suspenderam as aulas, né? Então ficou cada um na sua cidade, e de repente as pessoas sentiram essa necessidade de conexão, né? E eu fui convidada para uma live por uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Marília, que é uma amiga em comum com a Renata, e ela pediu para eu falar alguma coisa que eu gostava, né? E me veio direito do trabalho. Só que eu nunca tinha visto o olhar, é algo que a gente às vezes pensa na constelação familiar, em terapia, a gente pensa sempre em família, né? A gente nunca imagina as relações de trabalho. E elas são super ligadas à família. A gente às vezes passa mais tempo no trabalho do que com a própria família, né? E o quanto essas relações de empresa, de funcionário, e até dos empregados entre si, sabe? Muita carga, muita emoção também. E muitas dificuldades, muitos aprendizados, enfim. E eu comentei com uma colega nossa do Tocantins, Piauí. É muito legal essa história, porque ela uniu o Brasil inteiro, né? E começou eu perguntando se ela conhecia a Betina, se ela conhecia um pouco dessa linha sistêmica no direito do trabalho, e a gente resolveu criar um grupo de WhatsApp, e começou a criar, acho que chegou a mais de 200 pessoas no Brasil inteiro, e foi legal que a gente uniu profissões, então não ficou só operador do direito, teve psicólogo, teve economista, teve pessoal que era da área do direito tributário, que era uma área mais formal, né, do direito, enfim, mais rígida, mais engessada, assim. E a gente fazia encontros semanais, pelo menos. E foi interessante, Dani, que é uma coisa que eu penso muito, que é a união de esforços, sabe? É a união de atuação mesmo, porque nada é isolado, né? E cada uma tinha sua função dentro do grupo, era bem interessante. Quando fala em quem criou, para mim ainda é um pouco estranho, porque eu acho que eu só uni as pessoas. Eu acho que quem criou foi algo muito maior do que a gente e permitiu que a gente estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, conectando pessoas do Brasil inteiro, enfim, de trabalhos lindos e que muitos continuaram, muitos deram continuidade e expandiram, levando esse movimento de amor para o direito. Eu acho que as pessoas confundem um pouco a frieza das leis, né, com o próprio propósito do direito, que é regulamentar, permitir, possibilitar as relações humanas. Então a gente acaba esquecendo um pouco disso. O direito não é tão duro, né? A justiça não é dura. A justiça ela vem justamente pelo contrário. É para possibilitar. E de que forma ela pode ter uma relação saudável? E todas as relações têm, né, seus desafios. Mas elas podem ser trabalhadas de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. E daí a gente entraria nas leis sistêmicas, né, que é com equilíbrio, com respeito,
somente pelo que veio antes, né? Daí viria a hierarquia. E a questão de pertencer, todo mundo quer pertencer a um grupo, quer pertencer a um lugar, quer se sentir importante, né? Eu era honesta as pessoas e num momento muito delicado, que foi a pandemia, que foi assustador, ninguém tinha certeza ainda do que viria e o que estava acontecendo, então foi uma fase de muita adaptação, né? De distanciamento necessário. Então foi um desafio muito grande para todo mundo. E veio esse grupo que foi um presente, acho que para muita gente. A gente pôde aprender um pouco sobre o outro distante. A gente aprendeu juntos mesmo. E a ideia era elaborar em conjunto. Então, Distante. então Ju, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, né? Você até falou como é que você fez o grupo e tal. Mas houve alguma coisa na sua vida profissional que tenha te chamado para o universo sistêmico? Sim, sim. Eu acho que a gente escolhe a profissão muito novo, né? Quando a gente está ainda muito na espera do pai da mãe, da família, né? De uma maturidade muito grande. E eu sempre dizia que eu queria ser psicólogo, né? Eu queria lidar com o ser humano. E acabei fazendo direito. E eu não me encontrava muito. Me senti um pouco perdida na profissão. Por mais que eu gostasse, esse ano faz 20 anos que eu sou advogada, mas eu não me sentia tão próxima da profissão. Então era mais... eu trabalhava bem, né? Era uma época que eu estava... Acho que, se não me engano, era porque eu estava gerenciando mais de 10 advogados, coordenando essa equipe de advogados, trabalhava com uma multinacional que era a Unilever, então assim, tinha um trabalho legal, só que eu não conseguia me ver nesse trabalho, é curioso, né? E eu amava o que eu fazia, era bem um conflito pessoal mesmo. E eu acabei saindo de tudo e querendo me encontrar. Eu acho que veio o lance da espiritualidade, né? Então eu fui viajar para o Peru, eu fui... parei tudo e eu falei que eu queria só fazer aquilo que tivesse sentido para minha vida. E eu fui descobrir quem eu era lá. E nisso eu conheci as constelações familiares, eu já tinha feito uma antes, em 2011, foi em 2018, passou um pouco tempinho. E eu me encantei pela constelação familiar. E isso que eu não tinha conhecimento do direito sistêmico. Foi até uma colega de turma, psicóloga, que veio me falar a respeito do direito sistêmico e eu acabei indo para São Paulo nessa turma inaugural de direito sistêmico e foi muito interessante, assim, porque daí eu vi que eu era advogada mesmo, né? Então eu precisei sair da advocacia para conseguir entender que eu era advogada. Mas a gente tem que sair, né, da ilha para vir a ilha, algo assim. Só que para mim fez mais sentido daí, porque eu percebi quanto a gente trabalha tanto quanto o psicólogo, por exemplo. O advogado ele tem acesso, ele tem um respeito, uma confiança das pessoas muito grande, né? Você começa a atender as pessoas de forma diferente a partir do momento que você acredita naquilo que você está fazendo também. Então deixa de ser mecânico. Então deixa só da aplicação da lei, da aplicação das normas para o sentir. E sentir o outro, olhar o outro. E foi legal que no nosso grupo a gente debatia muito a questão da vítima. Não sei se a Renata vai lembrar, mas a gente falava muito sobre isso, né? E da dificuldade da vida com o direito sistêmico, a gente aprende muito a postura do profissional, justamente de tirar essa pessoa desse lugar, de olhá-la como adulto. Porque as próprias pessoas elas têm a força suficiente para a resolução das questões. Mas basta elas quererem realmente estarem nesse lugar de solução. E não de um defensor que assuma as dores delas. Então foi bem interessante porque no grupo a gente amadureceu muito
esses olhares. Eu acho que foi, para mim, o ponto chave do sistêmico. Eu não vejo mais o sistêmico como constelação, como novas normas, né? Como uma nova postura. Porque daí a gente saía também do lugar do direito. A gente parava de honrar o direito. Porque ele está aqui porque ele tem uma função muito importante. Não são só normas. São uma forma de as pessoas até se educarem para respeitar o outro, por exemplo, não sei. Mas é o que possibilita, né, a vida em sociedade. Então, a gente sai daquele lugar de salvador, de querer resolver, que nem o médico, querer acabar com a dor, querer acabar com os problemas da pessoa. E não, apenas como um conhecedor da lei que vai caminhar junto com o cliente para a solução de um conflito, né? Então, para mim, começou a fazer sentido essa postura de advogado e nossa forma de atendimento, do acolhimento. Então, a gente sai da... A gente chega num ponto, por exemplo, que tem cliente que prefere só mandar documento, ele nem quer ter contato com o advogado, ele quer ficar livre do problema, né? Ele só quer não estar ali. E a gente traz essa pessoa para o lugar dela de fala, porque ele é o protagonista. É ele quem tem a solução do problema. É ele quem tem a forma de movimentar o sistema para a solução aparecer. Então, a gente aprende muito essa possibilidade de encontrar o meu lugar como advogado. Eu acho que também não era. Eu acho que eu estava como salvadora, como querendo evitar conflito, enfim. E até com muita ferida minha. Tanto que, não, mas eu não queria ter sido advogada, eu não queria ter sido psicóloga. Né? Quanta dor eu não trazia nessa fala. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente se encontra dentro daquilo que a gente está fazendo, e não sei se essa é a resposta final também, né? Tanto que a hora que a gente foi falar do tarô, até eu dou risada, né? Até a vontade de se encontrar é tão grande que você vai fundo, né? Então, quando a gente fala de criação, eu fui criada dentro da Igreja Católica, cheia de dogmas, enfim. E hoje eu já não consigo mais nada que venha como dogma. Então, por mais que tenha falando da paixão pela constelação familiar, eu sou apaixonada pela constelação familiar, mas eu não concordo 100% com ela. Então, eu acho que o grupo permitiu isso, a gente a pensar, inclusive a criticar, porque a crítica faz parte também. E deixar de ter aquele relacionamento amoroso até com tudo, né? Aquela paixão cega, de que a certeza, a concretude. Eu não vejo mais assim. Eu vejo hoje uma profissão que está ainda crescendo, se formando. Hoje eu atendo as pessoas de uma forma muito mais gostosa. Então, para mim, hoje é prazeroso atender, é prazeroso receber os documentos. E é legal também que eu continuei trabalhando muito mais para a empresa, né? Porque para empregado. E você vê a vontade das pessoas em fazerem certo, em olharem os seus empregados como seres humanos, como a energia deles de trabalho, a energia deles de vida. São momentos ali que ele está dedicado ao trabalho, ele está se dedicando à própria vida dele, em prol, né, da empresa, enfim. E uma forma de retribuição, dessa capacitação das pessoas, a elaboração de contrato. Enfim, tem a outra postura, e eu trago agora o sistêmico comigo, que eu não vejo mais só como uma constelação familiar, eu vejo algo muito mais amplo. Que eu acho que daí carrega toda nosso leque de conhecimento, de aprendizado, de pessoas. Você vê que a advocacia, sim, a advocacia ela pode ser diferente, mas sem deixar de ser advocacia. Porque quando eu comecei também com esse aprendizado, me veio aquela ideia de anticonflito, né? E que é super exclusão também. Então, você queria evitar a judicialização, evitar entrar com o processo, mas por quê? Não precisa ser assim também. Enfim, é um aprendizado constante, hein? Porque eu acho que ainda tem muita coisa para ser acrescida, sabe? Olha, aproveitando a tua resposta, que né, foi muito boa, foi muito esclarecedora,
e até para os nossos momentos aqui, para os nossos momentos como advogadas. Isso nos traz também muita ressonância para o que a gente vive e que muitos estão vivendo como advogados. Então, a pergunta que me fazem sempre: como é que é na prática este olhar sistêmico no escritório? Porque, assim, a gente fala do sistêmico e as pessoas, mas o que é? Como faz? Como assim? O cliente chega e vocês vão falar alguma coisa? Vocês vão fazer a constelação? Como é isso? Então, a pergunta que te faço e que muitos estão curiosos em saber é: como é na prática? Bom, vou falar de mim, tá? Eu sei que tem muitos advogados que fazem a constelação, que eles têm os bonequinhos no escritório. Eu acho lindo, tá? Como eu disse, eu sou apaixonada pela constelação. Quando eu comecei, eu até criei, né? Abri um escritório de advocacia sistêmica, que a ideia era ter essa constelação dentro do escritório, com ferramentas. No caso, a gente usava lápis de cor, enfim. Era bem bonito, tá? Não excluo, mas não fazia sentido para mim. Não foi leve para mim. Não foi algo assim que fez funcionar, né? Então, para mim, hoje, na prática, eu não me apresento assim. Eu acho que eu estou ainda também em busca desse lugar de postura sistêmica, porque eu percebi que antes de eu apresentar algo, eu tenho que ter algo, né? Então, hoje, o que eu faço é mais um movimento interno, antes do atendimento até, de me colocar nesse lugar de auxiliadora. E a hora que o cliente chega, eu tenho buscado fazer mais perguntas, porque a gente quer ir mais por prático. Né, o time is money, enfim, tempo é dinheiro, e a gente tem sempre corrido, o advogado não almoça, o advogado não tem família, o advogado não tem vida, e eu quero estar nesse lugar. Então, eu quero conseguir estar ali, para o cliente. Só que também era difícil, né? Porque eu comecei a perceber que tem também. Chegou ao ponto de uma cliente falar para mim, pedir um horário, tá? Eu agendá-la, e ela falar que ela queria ir na psicóloga, mas ela estava sem dinheiro, então ela foi ali. Então, assim, eu estou procurando ainda achar esse lugar de acolhimento, esse lugar que a pessoa se sinta segura, que se sinta vista, se sinta forte, que restaure a confiança dela, mas que eu também consiga dar o meu modelo, que eu também não me sinta fora do meu lugar de advogado. Então, está sendo um aprendizado aí. Eu até vi outro dia um post que eu achei interessante, que foi uma pessoa criticando ter que explicar para o cliente o contrato de honorários advocatícios. E daí me deu um sinal. Talvez essa seja uma ferramenta, por exemplo, que a gente possa usar. E não explicar os honorários, é explicar detalhadamente o porquê da gente estar ali. Então, é uma construção que eu vou tentar e depois eu conto para vocês. Vai exatamente mostrar o sentido das consultas, o que vai além da pergunta jurídica, enfim. Delimitar um pouco esse trabalho, para ele também não ficar tão amplo. Porque a hora que a gente começa a querer atender com acolhimento também, a gente acaba se perdendo. Eu acho que eu estou em construção ainda desse lugar, mas a pergunta é bem interessante, porque ela é uma construção diária. Eu tenho uma empresa, um empregador que foi bem legal, ele chegou falando que não, doutor, eu fiz tudo certinho, e o empregado está mentindo na justiça, não aconteceu nada disso. Aí eu só falei então para ele, né? Então me conta, então como que foi para você? E foi legal que nessa conversa com ele, ele falou, não, doutora, realmente,
isso eu não paguei certo, eu achei que estava certo, mas agora eu vi que não está certo. Então, enfim, através da escuta mesmo, de perguntas e você estando lá disposto a escutar. Porque documentação, né? Cartão de ponto, depósito de fundo de garantia, enfim, são, né, provas documentais. Mas a gente às vezes não escuta o superior, não escuta o chefe imediato, para saber como que foi essa relação de trabalho. Né? Mas assim, é uma construção diária. Eu admiro quem faz leva essa construção para o escritório, mas para mim não foi leve, tá? Não foi. Para mim, eu estava ali constelando, eu não estava ali como advogado, não consegui. Talvez eu mude ainda de opinião. Né? Então, hoje, o que eu busco é fazer esse acolhimento, é trazer essa pessoa comigo, no sentido de que eu estou ali para caminhar com ela. Eu conheço o direito, eu conheço as normas, e para que ela me conte a situação, enfim, em que ela se encontra. E eu vou buscar mecanismos. E a tomada de decisão é da pessoa, a forma, o tom do processo vai ser da pessoa. Né? Então, se super ultra zen, eu me vi uma pessoa super combativa. Então, hoje eu tenho até que aprender a ser menos conflituosa até. Né? O paz e excelência era algo, ter a má fé, então, era algo bem usado. E a gente vai aprendendo, até o que diz respeito a nós também. Então, eu acho que é um amadurecimento e de cura interna, de cura das nossas dores, das injustiças que a gente se sente. Eu acho que a gente consegue estar, mas a gente consegue realmente realizar, né? Consegue estar por ali por inteiro. E tentar fazer esse exercício de limpeza interna, de entrar no vazio, que são técnicas do sistêmico que eu utilizo diariamente, que é sair do julgamento, que é muito difícil. É muito difícil a gente não ter preconcepções. Então, chega a pessoa lá, eu falo, ixi, certeza que foi isso que aconteceu, né? Não consegui julgar, a gente realmente vai escutativo, né? Está ali disposto a escutar e buscar dentro da necessidade da pessoa aquilo que faz sentido, e nada além daquilo. Porque é comum também, né? A pessoa chega com um problema pequeno e a gente já encontra 1000 outras coisas. Então, o que eu tenho costumado fazer é mostrar para a pessoa o lugar que ela se encontra, quais são as normativas ali que regem, né? Que regulamentam aquela situação. E dentro daquilo, a gente vai trabalhar. E é deixar o cliente sempre a par do movimento processual, mas dentro de um limite também respeitável, para que o advogado possa almoçar, né? Para que o advogado possa ter uma vida fora escritório, enfim. Mas é um exercício, é um exercício. E eu estou aprendendo também. Então, o legal dessas trocas é justamente isso, que a gente vai aprendendo com outros profissionais, de encontrar o seu lugar dentro da profissão. E que a profissão ela não é engessada, o direito não é engessado. Tanto que ele muda conforme as mudanças sociais. O direito é dinâmico. Conforme muda há pouco tempo atrás, assim, agora eu não vou lembrar as datas, mas a gente tinha a mulher que não votava. Né? Quanta coisa mudou e o direito muda com esse dinamismo social. E eu acho que somos seres, né, que estão em constante evolução. Eu acho que faz parte essa mudança. Eu acho que cada atendimento é um novo atendimento. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, é parar também de fazer protocolos, sabe, de atendimento, por exemplo. Talvez seja uma coisa que veio agora, por exemplo. Fazer protocolo de atendimento. Adorei. Adorei a resposta, adorei, Ju. Nossa, eu te digo que concordo plenamente com o que você diz. É essa procura mesmo. Eu, como advogada, é exatamente assim que me sinto. É exatamente essa procura que eu estou. Então, a resposta caiu
perfeitamente para mim. Muito obrigada. Eu vou passar para a Rê agora. A Rê vai fazer uma pergunta. E eu só tenho a agradecer pela resposta. Muito, muito, muito boa, muito legal. Ju, partindo disso que você nos colocou, me acendeu uma questão aqui. Você fala, então, de uma postura sistêmica, seria isso? E a partir dessa postura sistêmica, você entende que há aberturas e caminhos para uma advocacia mais leve? Seria mais ou menos esse o cenário? Divide aqui com a gente o teu olhar do sistêmico, do direito sistêmico e dessa postura. Oi, Ju. Bom, eu acho que pessoas tão espiritualizadas e tão dispostas a isso tudo, então eu estou ainda tentando me centrar, né? Essa felicidade tamanha de estar aqui com vocês. E sim, eu acho que a postura é tudo, né? Você me ensinou muito sobre postura também. E esse carinho que você tem, que vocês mostram, né? De carinho com o humano. A gente perde o humano muitas vezes. E a gente vai para o prático. Porque o tempo está cada vez mais curto, tem N necessidades. Então eu vejo hoje e é legal a gente ter um minutinho para parar e pensar por que eu estou nesse lugar. Né? Eu acho que a postura é um pouco disso. É porque o que faz sentido para mim eu estar nessa profissão? O que isso me acrescenta? Não financeiramente. Não que o dinheiro seja ruim, tá? Não, não é isso. É uma questão que a gente tem que trabalhar. Que o dinheiro é movimento, energia de vida, enfim, o dinheiro faz parte, e como faz parte, tá tudo bem a gente almejar, né? Receber dinheiro, enfim. Mas qual é a importância desse trabalho para mim? Né? Então, o que me traz de bom na advocacia? O que eu tenho para receber e o que eu posso contribuir nessa fala de advogado? E daí vem essa postura. Então, eu acho que é um aprendizado, né, diário. Eu acho que a gente... E se permitir também não se julgar tanto, permitir errar também. E vai ter dia que eu vou estar advogada prática e que minha cabeça não está permitindo ser tão relacional e está tudo bem. Eu acho que essa postura começa a me perdoar também por errar. Porque o advogado não erra, o advogado não perde prazo, o advogado sabe todas as teorias, o advogado sabe todas as matérias, o advogado ele é a perfeição em forma de gente que põe na escrita. E não, somos humanos. Né? E vai ter dia que não vai ser assim. Vai ter dia que a gente vai estar mais duro, tá tudo bem. Eu acho que é começar a olhar para a gente com amor. Permitir errar, permitir... Mas daí nessas horas fala, para! Permitir parar também. Então eu acho que essa postura têmica, ela vem para permitir que a gente tenha força para trabalhar, mas com respeito sempre a nós. A nossa essência, nosso jeito de ser, aquilo que a gente acredita. E desde que aquilo faça sentido para a gente. Então, hoje, a advocacia realmente não faz sentido para mim. É um lugar que eu quero estar, que é confortável para mim, que eu gosto. Por trás. Para mim, hoje é importante o atendimento. E que, por vezes, não foi, está tudo bem também. Eu acredito também que eu não vou estar bem comigo para atender o outro. Então, eu tenho me permitido isso. Eu quero estar 100% inteira onde eu estou. Isso é um respeito muito grande com a gente. É um respeito muito grande. E que não somos máquinas.
o trabalho intelectual ele demanda um estado de espírito muito grande, porque você não produz sempre da mesma forma. Né? Então, você não consegue fazer exatamente 5 pratos por dia, você não consegue atender 5 clientes, não sei, né? Estou falando de 5, um número aleatório. Mas, enfim, então essa postura ela vem para mim muito, muito forte nisso, que eu quero estar dentro daquilo que eu faço. E é isso que faz sentido para mim. Então, essa postura é uma respiração diária, é um intervalo entre um atendimento e outro, entre uma peça e outra, é um levantar e tomar um café realmente, não um café em cima do notebook e pegando um código e lendo lei, sabe? É ter momentos de falar, não, agora é o momento meu. Isso com responsabilidade. Então, hoje eu estou rendendo mais, é curioso isso. Estou rendendo mais a partir do momento que eu comecei a me respeitar como um ser humano. E hoje eu escolho a advocacia. Fica tudo tão mais tranquilo, sabe? É tudo tão leve. E essa postura eu acho que vem da respiração, desse momento de pausa, de sentir o meu corpo. Na hora que aqui está doendo, você começa a estralar o pescoço. Calma, para. Tudo bem, tem coisa que não tem como. Né? Meu TDAH não permite, meu hiperfoco livre em ação e não para nunca. Mas eu tenho tentado perder a conexão com o nosso corpo. E a gente acaba escutando tanta coisa, não escuta do próprio. Eu acho que essa postura sistêmica ela vem para isso, para uma escuta interna. E fazer acontecer de um jeito bacana. Daí traz a leveza. Daí é uma delícia advogar. Porque faz sentido para mim hoje. E hoje eu vejo também que tem advogado que ele precisa daquela loucura. E fala muito sobre o sistema dele. Então, eu não critico mais quem vive na loucura. Porque para ele faz sentido, é necessário. Talvez uma fuga, talvez uma necessidade de correr. Não sei, e tá tudo bem. Então, se para ele a coxinha que o estagiário pega correndo para você, né, comer rapidinho, entre um prazo e outro, faz sentido, tá tudo bem. E para essa pessoa ter um advogado mais combativo, tá tudo bem também. Então, é sair desse lugar também de querer ensinar para o outro algo que não faz sentido para ele. E eu acho que o respeito, o não julgamento, ele vai muito ao encontro disso. Que a gente consiga encontrar o nosso lugar sem julgar o lugar do outro. E sem nos julgar também. Então, é um exercício diário, né? Estou aprendendo ainda muita coisa. Mas essa postura, ela vem muito para mim. Eu acho que o sistêmico, ele trouxe uma postura para mim de vida. E a advocacia é linda. Hoje eu falo, gente, não tinha profissão melhor. Hoje eu não me vejo em outro lugar que não exercendo a advocacia. Porque é um barato. É um barato você poder trazer ali. Não, mas nesse caso a gente tem tal lei, a gente tem tal. Sabe? É gostoso. É gostoso. Ou na elaboração de um contrato mesmo. Tem uma parte que eu tenho gostado muito, que é do preventivo. A hora que você faz as cláusulas contratuais, que você monta o investimento interno de uma empresa, e você vê, você vai criando aquele programa de crescimento dos empregados, isso é uma coisa legal. Né? Então, a advocacia não precisa ser séria, sisuda, braba. Não, ela está tratando relações humanas. Essas relações são, né, maravilhosas, e elas podem ser cada vez melhores. Então, hoje eu vejo uma advocacia leve, sim, mas do meu jeito. Ela não é certa ou errada, como, né, trazendo o que vocês falaram no início, eu não tenho certo e errado. Porque também não somos gesso. Então vai ter dia que o certo vai ser errado, que o errado vai ser certo. E é isso. Então, hoje se fosse me perguntar para a menina lá de 17 anos, se ela queria fazer direito, queria, faz todo sentido para mim. Eu estou no meu lugar. Eu posso estar ali com as pessoas, eu posso não viajar nessa jornada inconsciente, enfim, mas que eu posso
trazer um pouco de chão. Não sei, eu acho que é um pouco isso. E essa forma preventiva, para mim, é maravilha. Até para começar a exercitar essa coisa do contrato de honorários. Eu acho que vai ser divertido. Explicar, né? Porque a gente sempre manda para a pessoa assinar. Então, talvez agora explicar seja legal. Explicar um pouquinho do que a gente faz. Muito legal, Juliana. Olha, eu acho que você deu uma aula aqui. Podia ser melhor o nosso podcast, o início do nosso podcast no mês de agosto, né, em homenagem aos advogados, porque muitos insights que você trouxe aqui, claro, a gente já tem aqui um caminho, né, na advocacia e a gente compactua muito com todas as suas experiências, cada uma com a sua verdade, cada um com o seu caminho, né, no direito e na advocacia. Mas assim, você trouxe muitos insights poderosos que servem para todos os advogados, tanto os iniciantes quanto os advogados já experientes, né? Então, o respeito, né? Primeiro, o autoconhecimento, né? Segundo, o autorrespeito, a qualidade de presença com você mesma, né? Então, você tá lá, igual você falou, putz, começou a doer o meu pescoço. O que eu faço com essa informação? Talvez você tenha que parar um pouco, né? Dar uma alongada e tomar um cafezinho com Qualidade, né? qualidade, com um olhar ali para aquele café e falar: não, agora estou tomando café, efetivamente. Não simplesmente engolir o café e nem lembrar depois de 5 minutos que será que eu tomei esse café mesmo? Será que a gente sabe, a gente que tem experiência na advocacia, a gente sabe que muitas vezes a gente se atropela. E se a gente se atropela, pensa o que a gente faz com os clientes. Às vezes a gente não consegue dar aquela qualidade e aí vai ficando tudo muito pesado, né? Então eu acho que você trouxe aqui muita riqueza na sua experiência pessoal, que eu acho que serve sim para todos nós e serve para muitos dos nossos ouvintes, né? Muitos advogados, como você falou, e eu me vi muito na tua fala do advogado combativo, do advogado que corre o dia inteiro, e tá tudo bem. Eu já fiz esse tipo de advocacia e está tudo bem. Mas hoje já não é assim que eu quero mais. Muito embora eu tenha que, às vezes, ser puxada pelas minhas sócias. Dani, se acalma, Dani, menos, Dani. Mas, assim, é o meu jeito, é a minha história. Cada um tem a sua história. Eu achei muito, muito interessante. A gente agradece muito, né, pela sua visão de advocacia, que eu sim, eu tenho certeza que vai auxiliar muitas e muitas pessoas, né? Meninas, querem fazer mais uma pergunta? Não, eu só quero complementar o que você falou, Dani, porque hoje, com a sua fala, Juliana, Ju, você está trazendo muitos advogados que estavam pensando em desistir. De novo, um outro olhar. Eu sinto a importância de tudo isso que você está trazendo, da sua experiência, do teu olhar para o direito e para a advocacia, o bem que está fazendo para muitos que falavam, que pensam, por que eu estou fazendo? Não gosto, vou fazer outra faculdade, vou, sei lá, mudar minha profissão. E então, o nosso podcast começou muito bem no mês de agosto, nessa comemoração do Dia do Advogado, né, do mês do advogado, com as suas falas. Então, eu só tenho a agradecer. Pessoalmente, foi, assim, uma fala importantíssima. Inclusive, só como parênteses, ontem estava almoçando com a Rê, e a gente estava falando exatamente isso. Exatamente a sua fala. Que diz, né? A frequência, a ressonância, olha aí. Então, só agradecer, muito importante, e que como bem você está fazendo a muitos que estão te ouvindo hoje.
Ju, quero fazer coro aqui com as meninas, agradecer a sua fala, a sua entrega e dizer, como a Dani falou, como a Lu abordou, esse olhar respeitoso à complexidade que somos nós, seres humanos, né? Todo mundo buscando evoluir, mas cada um com a sua individualidade, sua história. Então, você trouxe essa visão de abertura, né? De respeito e tolerância reais, genuínos, né? Muito obrigada. E eu queria pedir, Ju, para você deixar para a gente uma mensagem daquilo que tiver no teu coração, aquilo que você quiser compartilhar conosco, para a gente poder ir para a finalização do nosso podcast, mas fechar com esse teu olhar que é tão sereno e, ao mesmo tempo, tão assertivo. Eu acho que nada mais do que amizade. Amor por nós, pelas pessoas que estão próximas a gente, que a gente possa sempre levar. Né? Eu sinto esse carinho de vocês, e assim como o convite da Rê me surpreender, eu estou mais afastada dessa exposição, assim, de falar, e a Rê sempre vem me trazer para fazer o que eu amo, que é poder compartilhar. Então, eu agradeço muito a vocês, me senti super acolhida, super vista, super pertencente a esse mundo lindo de vocês, que tanto contribui para as pessoas se encontrarem e Bom, gente, vocês viram aí, a gente teve um probleminha com o corte da internet, então a nossa convidada não conseguiu finalizar, mas assim, a gente quer agradecer a todos vocês que nos ouviram, nos assistiram e dizer que sim, o nosso podcast, esse mês de agosto, vai continuar sendo específico para os advogados. Então, a gente conta com vocês e traremos novidades daqui a 15 dias. Desejamos uma ótima semana, um beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.